O paulista Nelson de Oliveira é autor de romances, contos, crônicas e ensaios. Fábulas, de 1989, marca sua estreia como contista. Em 2001, sua antologia Geração 90, Manuscritos de Computador, lança o conceito que dá nome ao livro para se referir aos prosadores brasileiros do final do século XX. Sua produção infanto-juvenil se dá sob o pseudônimo de Luiz Brás. Meu nome é Nelson de Oliveira, eu nasci em Guaíra, em 1966, Guaíra, estado de São Paulo, e moro em São Paulo desde 85. Eu trabalho com direção de arte, minha formação é em artes plásticas, eu trabalho numa editora chamada Cáliz Editora com projetos gráficos, capas de livro, diagramação e também como freelancer. Nas horas vagas, as minhas horas vagas são dedicadas à literatura. A minha literatura vem do cotidiano. Isso é muito curioso porque a maioria dos meus contos e dos romances que eu escrevi tem uma ambientação fantástica, às vezes uma ambientação sobrenatural. Eu vejo a realidade mais banal com uma camada levemente bizarra. Né? Eu vejo as relações sociais, a forma como as pessoas se comportam no dia a dia, de uma forma, de modo que se aproxima muito do bizarro, muito do nonsense. E no momento em que eu tento retratar isso, obviamente os contos saem com essas tintas bizarras do grotesco, do nonsense. Um tema recorrente nos meus livros é a morte. Né? E as suas múltiplas facetas. Obviamente a morte, isso pode assombrar, ela está muito próxima da vida e do que seria do sexo. Então, muitos dos meus contos, e principalmente um dos meus romances, que é A Maldição do Macho, trata desse binômio, sexo, morte, né? Vida e extinção. E isso, de certa forma, não é uma opção pensada, uma opção decidida, sei lá, por critérios lógicos, é intuitivo. Eu organizei as duas antologias, Geração 90, a primeira se chama Manuscritos de Computador e a segunda Os Transgressores, justamente para provocar reações num ambiente que, a meu ver, estava muito morno, muitíssimo morno. E funcionou, gerou polêmica, gerou discussão, gerou crítica positiva e negativa na imprensa. Eu tenho essa tendência a jogar questões, principalmente quando eu percebo que está todo mundo de acordo com relação a certos temas. Né? Antes de ser antologias, elas são provocações críticas. Tenho certeza absoluta de que a boa literatura é a que inquieta as pessoas, não a que deixa as pessoas tranquilas, sossegadas, em paz, não. O bom ensaio, a boa prosa e o bom poema é o que incomoda, de alguma forma, né? Mexe com verdades estabelecidas. Falta leitor. Se houvesse bibliotecas, 3, 4, em cada bairro da cidade, e se fosse interessante as pessoas alugarem livros por 4, 5 reais e não ter aquele monte de livro em casa pegando poeira, era uma alternativa. A segunda alternativa, que eu acho interessante deixar registrada, é com relação aos concursos literários. Né? Atualmente há grandes concursos dando 100 mil reais para um livro interessante, para um livro de qualidade, 100 mil reais. Só que eu percebo que você premiar com 100 mil reais o autor não aumenta o número de leitores. E eu me pergunto, por que não usar esses 100 mil reais justamente para divulgar literatura, fazer uma campanha Leia Mais? O autor que ganhou 100 mil e os que não ganharam continuam produzindo. Não é o dinheiro que motiva um autor. Pegue os 100 mil reais e crie uma biblioteca, ou divulgue livro. Eu acho que é um caminho. O que eu espero da literatura? O mais interessante é não esperar nada. Eu creio que a literatura, como não é o meu ganha-pão, eu me relaciono com ela da mesma forma que eu me relaciono com a Teresa, com a minha companheira. Eu acho que é uma questão de paixão
e de uma paixão até erótica. O prazer do escritor é muito grande. De você compor um conto, um romance, é algo assim, é vital. É como respirar, é como se alimentar, como dormir. Sr. Macpifes. O Sr. Macpifes é, sem sombra de dúvida, o homem mais bonito que eu conheço. Ele não é nem muito velho, nem muito jovem. Simplesmente tem a idade certa para cada ocasião. Porém, ontem, ele sofreu um acidente e perdeu um olho. Para ser mais exato, o olho direito. Mas isso não deve ser motivo de aborrecimentos. Claro que não. Devemos sempre colocar a beleza espiritual de um cidadão, sua postura ética, acima de qualquer coisa, sempre. Contudo, além do olho, o Sr. Macpifes perdeu também uma perna. A perna esquerda, para ser mais exato. Mas isso, na verdade, também não é motivo suficiente para que não continuemos a considerar o Sr. Macpifes, se não o homem mais bonito da cidade, pelo menos um homem bonito. Ninguém é obrigado a ter todas as pernas para ser bonito. Eu mesmo conheço 1 milhão de pessoas que não têm todas as pernas e são consideradas, bem, eu diria, interessantes. Mas o problema é que, além do olho e da perna, o Sr. Macpifes também perdeu o braço, o esquerdo, para ser mais exato. E também uma orelha, 9 dentes, o nariz e boa parte da nádega direita. Isso, para não mencionarmos o que aconteceu com seus testículos. Terrível. Mas, numa comunidade civilizada, de gente civilizada, dentes, orelhas, pernas, braços e testículos não são as coisas mais importantes do mundo. O que importa realmente num cidadão, além de seu caráter, é sempre a maneira sensata com que ele se desembaraça dos percalços do dia a dia, ou seja, sua inteligência. Já dizia o filósofo, o melhor dos símios é uma criatura abominável ao se confrontar com o gênero humano. O problema é que o Sr. Macpifes, infelizmente, é o sujeito mais imbecil que eu conheço.